Ok, pode ir. De novo. Muito bem, minha gente querida. Só um minuto, Jorge. Cirinho, Ok. preciso habilitar Não, o já está Jorge. habilitado. Ah, já está? Então tá bom. Já vi aqui. Obrigado, Carlinhos. Então, minha gente, boa noite. Prazer estar de volta aqui. Eu vou acreditar que é prazer para vocês também, porque quem não está sentindo prazer não apareceu. Então, quem apareceu deve estar tendo o prazer também de estar de volta, né? De fato, sou muito grato a Deus por essa oportunidade. E eu quero fazer uma confissão para vocês. Eu gosto muito quando, na oração, aquele que ora pelo mensageiro, e aí eu digo particularmente por mim, talvez é uma frase que você vai encontrar em quase toda a oração de intercessão por aquele que vai dar um estudo, pelo pregador da noite. Mas eu considero essa, para mim, que sou o pregador, uma das mais importantes da sua oração. Quando você pede a Deus que eu fale tão somente o que vem dele. Por que eu considero essa frase a mais importante? Porque eu sou gente. Eu sou uma das coisas piores que existe no mundo, que se chama bicho-homem, né? E o bicho-homem gosta muito de se guiar pela sua cabeça. O bicho-homem lê muita coisa, o bicho-homem ouve muita coisa, o bicho-homem tem as suas ideias, né? Tem aquelas coisas que ele gostaria que fosse, mas não são como ele gostaria que fosse. E aí o bicho-homem tem uma tendência muito grande a, quando lhe dão a palavra, falar aquilo que está na vontade dele. E não pode ser assim. Na cadeira que eu estou sentado, não pode ser assim. Né? Na cadeira que eu estou sentado, eu só posso falar aquilo que vem de fato de Deus. E isso torna a nossa responsabilidade muito grande, muito grande. Quem ocupa essa posição sabe o quanto isso é pesado. Alguns brincam comigo. Para você parece que é tão fácil. Não, eu só tenho uma habilidade que talvez outros não tenham. Talvez eu tenha um dom que Deus me deu, que para outros deu outro dom, mas eu posso garantir para vocês, fácil não é. Já posso garantir para vocês aqui que aqui já tem uma pizza aqui debaixo do braço, aqui, de tanto suor que desce. Tá certo? Então, não é fácil. É uma responsabilidade tremenda. Então, de fato, eu quero continuar contando com as orações de vocês e muito mais que isso. Talvez não muito mais que isso, porque eu acho que a oração de vocês é muito importante. A sua crítica, né? Não é impossível que eu fale uma coisa totalmente desconexa com a palavra de Deus. Isso é possível, sim. Tá certo? Isso é possível, sim, infelizmente. Né? Então, se você entende que eu falei alguma coisa que é desconexa, né? Que não bate com a palavra de Deus, você tem toda a liberdade, você vai fazer um bem tremendo para mim, para aqueles que estão me ouvindo, dar a sua contraposição, né? Era exatamente isso que os crentes em Bereia faziam. E, às vezes, alguém colocou na crítica do estudo semana passada, e eu amo quando alguém escreve alguma crítica, que eu sou muito instigante, né? Colocou assim, o preletor é muito instigante. Realmente, eu gosto de fazer aqueles que me ouvem pensar. E pensar biblicamente, como escreveu John Stott, né? Porque crer é também pensar. E quando alguém ouve alguma coisa que incomoda, eu ficaria muito triste se você ficasse incomodado e não fosse tentar ver se o que eu falei bate com a palavra de Deus ou não. Tá certo? Como, por exemplo, o Manara, era bom ou era ruim? Eu gostaria muito que todos que ouviram isso e tiveram dúvida fossem procurar na Bíblia.
Porque na Bíblia não fala se o maná era bom ou era ruim, mas fala que gosto o maná tinha. Então, talvez alguns tenham ido procurar. Mas se o maná era bom ou ruim, que gosto tinha, é assunto para a próxima aula. A nossa aula de hoje é conforme eu gostaria que vocês tivessem lido, eu sei que alguns leram, né? Em cima dos capítulos 10, 1 a 10 de Números. Muito bem, deixa eu soltar meu cronômetro aqui, 45 minutos a partir de agora. Vamos ver se eu consigo. Minha gente, vamos lembrar o seguinte, nós estamos caminhando com o povo de Israel do Egito para Canaã. Não vou reprisar aquilo tudo que nós discutimos na lição passada, eu considero aquilo como assunto aprendido, tá certo? E, de novo, quero que a todo tempo nós tenhamos a seguinte aplicação, onde aquilo que eu entendo, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu vejo em atitude, em comportamento certo e errado do povo de Israel, espelha a minha vida. O que eles fazem de errado que eu faço? O que eles fazem de certo que eu faço? O que Moisés, como líder, agiu certo, sendo eu um líder? O que Moisés, como líder, fez de errado que eu, como líder, não posso fazer? O que nós, como igreja, vimos de certo no povo de Israel e devemos repetir? O que nós, como igreja, vimos de errado no povo de Israel e não posso repetir? É essa a ideia que eu quero que a gente caminhe mais uma vez hoje e nos próximos 3 encontros que, se Deus permitir, nós teremos. Então, vamos lá. Lembrando que o povo já saiu e, a partir de hoje, então, nós vamos encontrar o povo já no deserto, ok? Já está aí para vocês, acredito eu, né? Isso, nós vamos ver o povo no deserto. Então, vejam bem, o que acontece aqui? O povo saiu daqui, ó, de Ramsés, ok? No Egito, desceu para Sucote, Piairote, aqui ele atravessou o Mar Vermelho, desceu pelo deserto de Etã, passou em Mara, lá nas Águas Amargas, Elim, deserto de Zim, e o primeiro acampamento do povo foi aqui, nessa parte sul da Península do Sinai, onde está o Monte Sinai, ou Monte Horebe, como alguns chamam, ok? E, então, o povo, a partir do livro de Números, no livro de Números, nós encontramos o povo acampado aqui, no deserto do Sinai, ok? Observe, se você for perceber, eu quero, já que vocês tenham essa ideia, eu acredito que a maioria já tenha, olha só, o caminho, na verdade, poderia ser reto aqui, tá? Eles tinham para cá, né? Aqui está o Mar Salgado, o Rio Jordão, eles atravessaram o Rio Jordão aqui em cima. Então, o caminho poderia ser por aqui, era o caminho das rotas comerciais, era por aqui, mas aprove a Deus levá-los primeiro ao Monte Sinai. Deus queria que eles descessem ao Monte Sinai, depois eles subiriam por aqui, e daqui eles já viriam para cá. Acontece que nós vamos ver que eles ficaram rodando aqui, a maioria de vocês já sabe dessa história, nessa região aqui do deserto de Zim. Muito bem, mas hoje nós encontramos eles aqui. E é assim que começa o capítulo 1 do livro de Números, quando diz, no segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, então, vejam bem, no segundo ano, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo, então, presta atenção, o primeiro versículo do livro de Números, ele registra o que aconteceu 2 anos depois da saída do Egito, ok? Então, no segundo ano da saída dele, eles estavam acampados aqui. E observa que Deus falou para Moisés na tenda da congregação. Então, já tinha ali, quando Deus falou, já tinha a tenda da congregação.
para a gente entender que o tabernáculo já estava construído. A Bíblia ela não é escrita em ordem cronológica. No final da aula de hoje, eu vou mostrar que as coisas aqui, os capítulos, a história não acontece. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nessa sequência. Inclusive, eu sugiro, não sei quem conhece, eu gosto, algumas pessoas não gostam, mas eu particularmente gosto muito, de ler a Bíblia, a famosa Bíblia na ordem cronológica. Não sei quem conhece essa Bíblia. Ela é escrita na ordem cronológica. E se você for ler a Bíblia cronológica, você vai ver que os livros de Números se intercalam com Deuteronômio, com Levítico. É um barato, é um grande barato. É muito interessante você ter essa visão ampla das datas, das coisas. Mas vamos lá. Então, nós estamos no deserto do Sinai. E aqui Deus fala a Moisés, ok? O que Deus fala a Moisés? Vejam bem, Moisés tinha uma missão. Qual era a missão de Moisés? Levar o povo para Canaã. Essa era a missão de Moisés. No plano de Deus, Moisés chegaria com o povo em Canaã. Só que Deus não é um cara desorganizado como nós, às vezes, somos. Deus é extremamente organizado. Conforme a gente costuma dizer, Deus é um Deus de ordem. Então, embora, conforme vocês viram no mapa, eles poderiam passar direto ali por cima, naquele desenho, naquele mapa que eu mostrei, Deus quis que eles passassem um tempo no Sinai. Um tempo de deserto, aquele tempo que eu falei que ele é necessário na vida de todo aquele que sai do Egito. E esse tempo, eu costumo dizer que é aquele tempo dos recém-convertidos, é o tempo de preparação de um crente, para que ele viva a plenitude da vida cristã com aquilo que ele aprendeu naqueles primeiros anos, naquele primeiro tempo em que ele foi instruído, em que ele foi adaptado à nova vida. Talvez para nós que crescemos no meio cristão, isso seja uma coisa que, ao mesmo tempo, é bom, eu acho que é ruim. Por que é muito bom nascer num lar cristão? Porque, desde pequeno, você é instruído nas verdades, na palavra. Mas, por outro lado, eu acho que isso é um grande perigo, porque eu vejo que muita gente acaba sendo, em vez de instruído na palavra e transformado pela palavra, eu vejo que muitas pessoas acabam sendo aculturadas. Então, eu vejo muita gente que cresceu numa igreja que aparentemente tem cara de crente, age como crente, e age melhor, inclusive, do que muitos crentes, mas, na verdade, é aculturado e não convertido. E aculturado, lamento informar, vai para o inferno. Mas, principalmente com aqueles que ainda não tiveram esse privilégio de crescer num ambiente onde é instruído na palavra, mas também esses, quando se convertem de fato, passam a ser nova criatura. E, sendo nova criatura, precisam se adaptar a esta nova vida. E este tempo de adaptação, de preparação, de formação, é o tempo que Deus quer você no deserto. Então, vamos ver o que acontece. E, particularmente, aqui neste caso de Números, eu queria que a gente lembrasse sempre da nossa vida individual, mas eu queria também que nós pensássemos muito enquanto igreja. Porque nessa minha, eu já posso dizer, até longa caminhada de igreja, né? Afinal de contas, ano que vem eu faço 60, então eu já tenho 60 anos de igreja, que eu sou um desses que teve o privilégio de crescer dentro de uma, né? Eu vejo que muitas igrejas ainda cometem os mesmos erros e ainda não imitam o exemplo que Deus deixou para nós
nestes primeiros capítulos do livro de Números. E eu já quero começar quebrando mais uma daquelas frases que eu ouvi, que sempre me incomodaram, que eu sempre fui contra, e depois de ter lido Números, eu sou mais contra ainda. Aquela afirmação de que igreja não é organização. Igreja é organização, gente. Igreja é organização. Não, meu irmão, igreja é organismo. Sim, igreja é organismo. Só que eu queria que você pensasse no seguinte. O que eu entendo, e aí, de novo, eu sei que é uma coisa que causa uma certa coceira em alguns, né? Então, de novo, argumente comigo, se você é contra o que eu vou falar, tá certo? Nós temos duas igrejas. Nós temos a Igreja Universal e a Igreja Local. A Igreja Universal, e eu não vou entrar em eclesiologia aqui, eu quero contar com a maturidade cristã de vocês, o conhecimento bíblico prévio, que aí, lamentavelmente, vou ter que dizer, pelo público que eu tenho aqui, essas coisas é aquele tipo de leite que vocês já deveriam saber, né? Então, a Igreja Universal é o conjunto formado por todos os crentes no mundo inteiro. Todos aqueles que um dia creram no Senhor Jesus como seu Salvador, é membro da Igreja Universal. É a Assembleia dos Santos. A Assembleia dos Santos, a Eclésia, os tirados para fora. Né? Muito bem. Então, quando a Zanja creu, ela foi tirada para fora do mundo e foi colocada numa assembleia de pessoas que foram santificadas pelo Senhor. Assim aconteceu com o irmão Elísio, com a Regina, com cada um de vocês. Muito bem. Porém, quando nós cremos, normalmente o que acontece é que nós cremos por meio de alguém que já fazia parte também dessa Igreja Universal, mas também de uma igreja local, de um grupo geograficamente posicionado numa região, numa cidade, num bairro. Então, aquilo ali é uma igreja local. Um subconjunto, para quem gosta da matemática, a igreja local é um subconjunto da igreja universal. Ok? Aí eu pergunto, qual o horário do culto de domingo da igreja universal? Tem? Quem são os presbíteros da Igreja Universal? Tem? Quem é a líder da União Feminina da Igreja Universal? Tem? Quem prega na Conferência Missionária da Igreja Universal? Tem? Não tem. A Igreja Universal é um organismo. Você não tem como colocar isso em ordem. Você não tem como sistematizar. Como você pagar missão para A, para B, para C, distribuir tarefas. Você não tem como descobrir qual é... Você tem até como descobrir qual é o dom de alguém que faz parte da Igreja Universal, mas você não tem como avaliar dentro do seu controle se aquele realmente está fazendo aquele bem para o crescimento daquela Igreja Universal. O que eu quero dizer com isso é que a igreja local ela é, sim, um organismo. Por favor, eu não estou dizendo em momento nenhum que a igreja local não é um organismo. Só que eu estou dizendo que ela, além de ser um organismo, ela é também uma organização. E nós temos que vê-la como tal. O grande problema de muitas igrejas locais é que elas, sob essa afirmação de que a igreja não é uma organização, é um organismo, eles só estão certos em 50% da frase. Porque se a igreja local não for também, vejam bem, hein? Eu quero deixar isso bem claro, também uma organização, as coisas não funcionam.
Ah, meu irmão, você está falando isso aí é ideia humana, então tem que ter ideia humana? Não estou falando que tem que ter ideia humana, tem que ter ideia divina. E eu vou provar que a organização é ideia divina. O que Deus faz com o povo no deserto? Exatamente isso. No deserto, Deus fala para o povo o seguinte: olha, eu vou organizar essa bagunça. O tempo no deserto é um tempo de preparação. Deus permitiu, Deus desejou esse tempo daquele povo no deserto, durante um bom tempo ali no Sinai, onde eles seriam organizados estruturalmente e onde eles seriam purificados. Então, o tempo no deserto era um tempo para a organização estrutural e para a purificação. Quem leu já vai conseguir começar a perceber isso aí. Primeiro, os capítulos 1 a 4 tratam exatamente dessa questão estrutural, da organização do povo de Israel. Primeira coisa que Deus pediu a eles, pediu que eles fizessem um recenseamento, que eles contassem o povo. Esse é o versículo 2, né? Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. Esses contarei segundo os seus exércitos. Gente, para começar, eles estavam indo para uma terra que eles não conheciam, enfrentariam inimigos, então eles tinham que estar com o exército pronto. Então, eles tinham que saber quantos soldados eles tinham. E por isso Deus determinou que eles contassem os homens de 20 anos para cima. E nesse recenseamento, eles por que homens de 20 anos para cima? Porque eles só queriam saber aquele recenseamento especificamente, esse recenseamento de números, esse primeiro recenseamento, que vai ter um segundo recenseamento lá no final do livro de números, era para levantar quantos soldados eles tinham aptos para a guerra. Por isso que tinha que contar as mulheres? Não. Tinha que contar as crianças? Não. Tinha que contar os adolescentes? Não. Era para contar só os homens de 20 anos para cima, porque o objetivo era saber quem eu tenho para lutar. Nós precisamos saber quem nós temos. Quem são os membros da igreja? Quantos são? Onde estão? Estão aptos? Não estão aptos para lutar? Se a liderança da igreja não sabe isso, ela está despreparada para a caminhada como igreja. Então, Deus mandou esse recenseamento. Nessa organização, nós vamos ver que eles organizaram o acampamento, a forma como eles deviam ficar enquanto acampavam, enquanto estavam parados no lugar. Vamos lembrar que eles eram guiados pela nuvem. Quando a nuvem parava, eles tinham que parar e acampar. Quando a nuvem começava a caminhar, eles tinham que ir atrás da nuvem. Então, tinha que ter organização, tanto na hora que eles estavam parados, acampados, quanto na hora que eles estavam caminhando. Ok? E houve também, nesse tempo, a distribuição de tarefas. Então, vejam bem, eles não só contaram para ver quantos soldados tinha, mas organizaram um acampamento onde todos iam ficar e também distribuíram tarefa para todos. Cada um naquele povo sabia o que deveria fazer. Eu estou sofrendo aqui porque eu não tenho tempo para explicar muita coisa, eu sei disso. Mas a gente poderia falar sobre os dons que Deus dá a cada um de nós. Todo mundo tem o dom e precisa aplicar. Mas o que adianta se na igreja cada crente tem um dom, e tem de fato, porque Deus deu, se a liderança da igreja não sabe o dom de cada um e não sabe onde vai aplicar aquele irmão, onde aquele irmão vai ser mais útil ou menos útil?
Por isso, por exemplo, que a gente sofre até hoje com gente subindo ao púlpito sem capacidade. Porque não tem o dom, não é porque não estudou, não, é porque não tem dom. É por isso que, às vezes, vai ter um maluco que não conhece o Jorge, vai querer botar o Jorge para dar aula para criança. Vai chafurdar o seu ministério de crianças se você colocar o Jorge para dar aula para criança. Então, cada um tem que ter a sua tarefa baseado no seu dom, baseado no conhecimento que se tem do povo. E Deus usou aquele tempo no deserto exatamente para isso. Vamos tentar detalhar um pouquinho de cada um. Primeira coisa, o recenseamento, que está no capítulo 1. Homens de 20 anos para cima, já expliquei por quê, né? Tinha que ser gente para a guerra. Está aí. Nomeação de auxiliares. Isso é uma praga em muita igreja. Aí, eu costumo dizer que a igreja que só tem um presbítero, na verdade, costuma ter um dono. Mas não tem, porque eu entendo biblicamente que o presbitério ele é plural. Pode ter exceção? Pode, mas quando eu vejo uma igreja grande que tem um só presbítero, eu costumo pensar, essa igreja deve ter, na verdade, é dono, e não presbítero. Mas o fato é que as lideranças têm que ter auxiliares. Moisés tinha Arão, mas Deus mandou ele escolher um de cada tribo para auxiliar. O povo era muito grande, 603 mil pessoas, mais ou menos. Imagine um só tentar... O cara primeiro ia ficar louco, ia ter que entrar num diazepam, no Rivotril. Segundo, não ia bater cabeça, ia fazer muita coisa que ele não tinha capacidade de fazer, porque líder não tem capacidade de fazer tudo. Líder é guia dado por Deus à igreja, uma missão nobre, muito importante, mas não é o faz-tudo da igreja. Então, isso serve para alguns líderes que se julgam faz-tudo, mas serve também para nós que não somos líderes, para entender que Deus nos quer como auxiliares desses líderes, para que a coisa realmente ande. Agora, uma coisa, talvez, que eu acho mais importante desse aspecto aqui da organização é que, no recenseamento, quando chamava lá o moleque de 20 anos para levantar ele, para recrutar ele para o exército, ele tinha que falar a descendência dele. Porque a gente tem que lembrar que não saiu com o povo só judeu. Veio o que nós vamos chamar de populacho. Veio uma turma que aproveitou e saiu junto do Egito. Né? Vieram os refugiados juntos. Gente que não era povo de Israel. Então, na hora de selecionar para a guerra, para lutar a guerra do Senhor, o cara antes tinha que falar assim, eu sou um filho de Abraão. Eu sou do povo. Qual é a aplicação disso para nós? Eu não posso contar na minha igreja com gente que está comigo, mas não é ainda novo convertido, não é ainda nascido de novo. E aqui mora um grande perigo daquilo que eu falei dos aculturados, dos nossos filhos que cresceram no nosso meio, sabe cantar os hinos tudo de cor, sabe falar, ganhava todos os concursos de versículo. É um crentinho lindo, mas só de casca. Esse eu não posso contar com ele. Para lutar a guerra conosco, só podem ser aqueles que, da sua boca, confessam a Cristo como seu Salvador. Falam que são filhos de Deus. Aqueles que podem falar, não, eu criei e, crendo, fui feito filho de Deus. A minha descendência é essa. É com esses que eles podiam contar. Aqueles que não eram do povo são muito bem-vindos na igreja? São muito bem-vindos. E, de preferência, quanto mais pecador, mais bem-vindo deve ser na igreja. Embora nós tenhamos uma certa relia, quando chega um gay, quando chega um mendigo,
né? Quando chega uma mulher que talvez tenha uma fama ruim, a gente fica meio cheio de ziquezira. Mas é esses mesmo que deveriam estar conosco ali, no meio do povo, mas não lutando com o povo. Só pode lutar com o povo aquele que declara sua descendência como filho de Deus. Esses outros são bem-vindos? Devem ser muito bem-vindos. E devem ser alvo da nossa oração, alvo da nossa evangelização, alvo do nosso cuidado, para que um dia possam declarar a descendência como filhos de Deus e aí sim serem soldados ao nosso lado. E um detalhe, para quem leu, deve ter percebido, os levitas não foram contados. Por que os levitas não foram contados? Porque os levitas não iam para a guerra. Os levitas tinham outra missão. A missão dos levitas era outra que nós vamos falar aqui. Então, esse primeiro recenseamento aqui foi só com os das 11 tribos, não com 12. Levitas não entrou nessa conta aqui. Muito bem. Agora vamos ver como a coisa realmente era linda. Cara, isso é muito lindo. É muito linda essa organização. A área de acampamento e a coluna de marcha, como eles se deslocavam pelo deserto, era muito lindo. Primeiro, eles se organizavam sob uma bandeira, sob um estandarte. Cada tribo, quando montava o seu acampamento, tinha uma bandeira, um estandarte. E provavelmente você já lembrou daquele hino. Eis o estandarte tremulando a luz, eis o seu emblema, coroa sobre cruz. Cara, essa ideia de estandarte, ela é sensacional, porque nós defendemos. A ideia da bandeira é uma causa. Quem tem uma bandeira tem uma causa. Eu não quero nem entrar na parte política aqui, porque isso está me dando arrepio também esses dias. Mas, seja de que lado você for politicamente, você tem direito a ser do lado que você quiser, já aviso logo, você carrega uma bandeira. A bandeira identifica a sua causa. Vamos sair da política. Eu vou balançar a bandeira do Botafogo. O Rodrigo vai balançar a bandeira do Flamengo. É aquilo que a gente acredita, é aquilo que a gente defende. Estou falando, claro que não dá para comparar as coisas espirituais com o time de futebol, né? Mas também não tem nada de errado em torcer com o time de futebol, mas para ver como a gente defende a ideia. Eles carregavam uma bandeira, um estandarte, que era a bandeira da sua família, o brasão das suas famílias. Qual o ensinamento desse para nós? Nós também temos uma bandeira, nós também temos um estandarte, nós também temos uma causa que nós defendemos. A nossa causa é Cristo, a cruz de Cristo, a mensagem do Evangelho. Assim como o Rodrigo vai ficar muito bravo se me ver rasgando a bandeira do Flamengo, e eu também, se eu ver ele rasgando a bandeira do Botafogo, tá bom, Rodrigo? Muito mais deve ser a nossa indignação quando nós vemos a bandeira do Evangelho ultrajada, quando nós vemos as verdades divinas, os valores divinos ultrajados. Temos que dar a vida. Será que damos? É outra questão. Quando vemos Cristo ultrajado, quando vemos a bandeira do Evangelho ultrajada. O Rodrigo mandou um recado para mim aqui, falou que não fica bravo, não. Então, tá bom, Rodrigo. Beleza. Ok? Então, temos uma bandeira a defender. Onde estamos, temos que carregar a nossa bandeira. Né? Às vezes, nós carregamos um símbolo de alguma coisa que nos interessa, o símbolo da nossa empresa, o símbolo de uma coisa ou outra, mas às vezes temos maior vergonha de carregar talvez uma Bíblia. Hoje já nem tanto, infelizmente, porque a Bíblia já ficou tão vulgar na mão de tanto crente, né? Que carregar a Bíblia hoje já nem é mais sinal de humilhação pelos outros, né? Mas, às vezes, aparecer ou colocar uma posição
contrária no meio por sermos cristãos, isso é defendermos a nossa bandeira. Nós temos uma bandeira. Opa, não pulou por quê? Cada um tinha sua área de acampar, uma área determinada. Um detalhe importante, e aí algumas pessoas erraram isso nos questionários que eu li lá, algumas pessoas erraram essa afirmação. Todas as barracas ficavam de frente para a tenda da congregação. Eu vou mostrar uma figura daqui a pouco para vocês entenderem isso. Todas as barracas tinham que ser montadas com a frente voltada para o tabernáculo. As barracas eram formadas em volta do tabernáculo e as tendas ficavam de frente. Por quê? Porque vocês sabem também, creio eu, gostaria que vocês já soubessem isso também, que o tabernáculo era a presença de Deus com o povo. Ali estava o tabernáculo, ali estava o pátio, o Santo dos Santos, o lugar das ofertas. Então, o tabernáculo era o local onde Deus estava. Então, a ideia é que o povo sempre estava acampado de frente, olhando. Olha o 280 aí, ó. Olhando para Cristo. Eu estou crente para caramba hoje, estou lembrando só de hino do Inário. Olhando para Cristo. Essa é a ideia. O povo de Deus, seja marchando, seja acampado, ele está sempre de frente para o Senhor, de onde vêm as ordens, de onde vem a direção, de onde vem o consolo. Então, a minha barraca, a minha vida tem que estar montada sempre de frente para a tenda da congregação. Eles tinham medidas de proteção. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas o povo tinha que ficar afastado, uma certa distância do tabernáculo, porque eles não podiam nem tocar ali, porque se eles tocassem ali, eles eram impuros, podiam ser contaminados. E, por isso, algumas das famílias dos levitas eram colocadas entre o povo e o tabernáculo para que ninguém, por acidente, chegasse e encostasse no tabernáculo. E eles tiveram também uma ordem de marcha. Olha aí a figura aí, ó. Essa figura aí é muito louca, de bonita, né? Aqui está o tabernáculo. Então, quando eles paravam, eles montavam o tabernáculo e em volta do tabernáculo estavam as tribos. Vocês leram isso nos capítulos 2, 3 e 4. Aqui, a porta do tabernáculo, ela fica para o leste, ok? Para o leste, aqui está o de este, né? Fica para o leste, para o lugar de onde nasce o sol. E na frente ficava as tribos de Judá, que chefiava a tribo de Zebulon e Issacar. Olha as bandeiras aqui, ó. Então, 3 tribos a leste. Depois, no sul, vou fazer sentido horário. No sul ficavam as tribos de Ruben, que chefiava Simeão e Gade, também com as suas bandeiras. Lá, no oeste, ficavam, atrás do tabernáculo, ficavam as tribos de Gerson, a tribo de Efraim, a tribo de Benjamim e a tribo de Manassés. E no norte ficava a tribo de Dan, a tribo de Azer e a tribo de Naftali ou Naftali. Aí fica a seu critério. Então, observa como a coisa era organizada. Ó. Cada um tinha o seu lugar. Quando parava, montava o tabernáculo, cada um sabia onde tinha que montar a sua barraca. As barracas aqui atrás, o povo formava. Claro que um desenho aqui por imaginação, mas quando você olha o texto, parece que era bem algo parecido com isso aqui. Agora, olha que interessante. Lembra que eu falei da separação para não contaminar, para que o povo não tocasse no tabernáculo? Entre o povo tinha um espaço. E quem ficava nesse espaço? A família de Levi. Na frente do tabernáculo, no acesso ao tabernáculo, ficava a barraca de Moisés e Arão e seus filhos. Então, quem estava na frente primeiro tinha que passar por eles para chegar no tabernáculo. No norte ficavam os coatitas, que era uma das famílias dos levitas. No oeste ficava a família dos gersonitas. E
e no norte ficavam as famílias dos meraritas, fazendo essa proteção. Observa aí, olha só, viram como os levitas não tinham um ajuntamento só para eles? Os levitas que não foram contados para a guerra já têm aqui uma posição diferente de novo. Eles já não estão agrupados em acampamento como os outros, em tribo. A tribo dos levitas se dividiu em 3 famílias, uma de cada lado, e Arão, que também era da família de Levi, junto com Moisés, guardava a frente do tabernáculo. Parece que essa era uma ideia da organização da tribo. Eu vi uma figura interessante, né? Que talvez eles pudessem estar acampados aqui. Quem fez essa figura? Fez essa figura tentando mostrar que até a forma como eles acampavam parecia uma cruz. Opinião minha. Eu acho esse desenho aqui meio forçação de barra, tá? Mas, se você lê alguma coisa, aí eles acampavam e formavam a cruz. Alguns acreditam pela quantidade de gente, mas aí teriam que acampar um atrás do outro e tal. Eu acho forçação de barra. Mas tudo bem. Oi. Eu também não acho que isso aí retrata a realidade, até porque tudo ali era simétrico. Sim, O espaço entre as tendas, em todos os 4 cantos, em todos os lados ali, eram rigorosamente simétricos. Então, não seria o caso da cruz aí. Eu acredito também que não. Embora, claro que, se você fosse somar a quantidade de gente, realmente, a tribo de Judá e Sacar e Zebulon tinha mais gente que as outras. Mas eu não creio que fosse assim, não. Né? Por isso que eu acho complicado alguns livros, alguns escritores, é aquilo que eu falei do humano, né? Você força a barra para uma ideia que você tem. Alguém quis dar a ideia da cruz aqui, meio que escreve um livro, o livro aceita tudo, né? Menos a Bíblia. Vamos lá. Na hora que eles saíam para marchar, até a ordem de marcha ela era bem escrita. E aí está lá no capítulo 3, se eu não me engano. Né? Não, no capítulo 2 ainda, como que eles marchavam. Quando eles marchavam, ia à frente a tribo de Judá, acompanhada pela de Sacar e Zebulon. Atrás deles vinha a tribo, e aqui no meio vinham os meraritas, tá? Eu não coloquei nesse desenho, com algumas coisas que eles carregavam. Depois vinha a tribo de Rúben, de Simeão e de Gade. No meio vinha quem? Vinha os coatitas carregando os utensílios do Santo dos Santos, lá a mesa, o candelabro, o altar. Olha só, a ideia de proteção. Olha como a presença de Deus principal, a parte mais importante, está sempre no meio, bem guardada. Isso mostra a posição tanto do tabernáculo no meio da congregação, quanto na hora do deslocamento. O tabernáculo no meio da coluna de marcha mostra a preciosidade do que vai aqui, da pessoa de Cristo. Quem já serviu o exército, eu acho que Carlinhos serviu, não lembro, né? Mas sabe, aí vocês podem ver, o pessoal do Rio de Janeiro, quando vê aí a polícia invadindo algum lugar, o comandante nunca vai na frente, viu, gente? O comandante vai sempre protegido no meio da tropa, porque ele é o comandante, ele é o mais importante, então ele exige proteção. Essa é a ideia aqui também. Não é que o exército copiou, não é que o tabernáculo copiou o exército, é que o exército copiou o tabernáculo. O que é precioso tem que estar bem guardado. Cristo é tão precioso que ele ia aqui no meio, os utensílios do tabernáculo, né? A arca da aliança ia tudo aqui no meio protegido. Porque se o inimigo atacasse da frente, não chegava direto aqui, se atacasse de trás, não chegava direto aqui, então o tabernáculo vinha no meio, principalmente os coatitas trazendo as peças lá do Santo dos Santos. Depois vinha Efraim, Manassés e Benjamim, e lá no último grupamento de marcha, Dan, Azer e Naftali. Tá? Muito bem. E os levitas? Os levitas não iam para a guerra. Então, eles não faziam nada, não. Aos levitas, Deus deu uma tarefa muito especial. Qual era a tarefa dos levitas? Que eram divididos em 3 famílias. Os 3 filhos, né, de Levi, Gerson, Coate e Merari, ou Merari. Então, eram 3 famílias, os gersonitas, os coatitas e os meraritas.
todos eles tinham a tarefa de apoiar Arão no ministério, no trabalho, nas coisas que aconteciam no tabernáculo. Tudo que diz respeito ao culto, aos sacrifícios, né? Tudo que rolava lá no tabernáculo era por conta dos levitas. O chefe da turma, quem era? O sacerdote Arão. E, auxiliado diretamente, os subcomandantes eram os seus filhos. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú fizeram besteira, morreram, isso é outra história, fica para depois. Então, nessa fase aqui, logo depois desse início aqui, ficou Arão com Eleazar e Itamar, chefiando o serviço sacerdotal, eles eram sacerdotes. Detalhe, só podia ser sacerdote quem fosse da família de Arão. Uma outra pergunta que alguns erraram lá. Nem todo levita seria sacerdote. Para ser sacerdote, tinha que ser levita da família de Arão. Mas todos os levitas serviam de apoio para o serviço santo ali no tabernáculo. Hoje em dia é moda, né? Ah, eu sou levita. Eu sou levita? Eu sou levita, claro que eu sou levita. Todos nós somos levitas. No sentido do serviço para o Senhor, todos nós somos levitas. Só que a modinha que está aí na praça, de algum tempo, é que levita é o cara que toca lá na frente, é o cara que canta. Ministro de louvor é levita. Os ministros de louvores do povo eram levitas? Eram levitas. Mas os levitas não se ocupavam só da música. O levita também limpava chão. O levita também pegava o estrume, o cocô dos cabritinhos que ia para a oferta. O levita também carregava a arca. Então, levita é todo aquele que trabalha. E, olha, a responsabilidade de quem serve ao Senhor é tremenda. Então, se alguém quer se chamar levita, primeiro, grande bobagem se chamar de levita. Mas, se você entende realmente o que os levitas faziam, que seja, então, leve a sério a sua obra, a obra que Deus lhe deu, faça com esmero, faça com conhecimento da vontade de Deus e sirva com a seriedade que os levitas deveriam servir. Eu estou preocupadíssimo com o tempo aqui. Nós vamos ter que parar no meio do caminho. Mais uma coisa. Deixa eu só te informar. Eu fiz uma programação de reunião para 2h30. Bom, aí eu culpo. Deixa eu tentar tocar, vou até onde eu consigo ir aqui. Vamos pegar. Agora, os levitas tinham um negócio interessante que vocês leem aí no capítulo 3, quem leu aí no capítulo 3, o seguinte, observa, os levitas não iam para a guerra, certo? Não iam para a guerra. Os levitas, o negócio do levita era trabalhar no tabernáculo, o negócio deles era o tabernáculo, era o serviço de adoração, todo aquele ofício ali no tabernáculo. Então, eles não iam para a guerra, eles tinham uma série de tarefas diferentes. E os levitas, eu vou devagar nisso aqui, que eu acho isso aqui lindo como uma figura de Cristo aqui, eu vejo uma figura de Cristo aqui sensacional. Todo judeu tinha que oferecer a primícia para Deus, lembram disso? Então, todo primogênito era oferecido a Deus. Então, no pau da goiaba, todo primogênito tinha que ser sacrificado. Então, eu sou Rodrigo, vou pegar no pé do Rodrigo hoje. O Miguel tinha que ir para o altar, já que a Helena escapava, porque a Helena é menina. Então, você teria que pegar o seu primogênito, que aí é Miguel mesmo, né? Acho que é Miguel, e oferecer, e ele seria oferecido no altar. Eu também não estaria aqui hoje, porque eu sou primogênito também, meu pai teria que ter me oferecido lá quando eu nasci. Né? Mas Deus, então, fez o seguinte, ora, não precisa matar o primogênito. O primogênito era de Deus? Era de Deus.
todo primogênito era de Deus, inclusive dos animais, as primícias do campo, tudo que nasceu primeiro era de Deus. Mas Deus fez o seguinte: não precisa matar a criança, não precisa oferecer a criança em sacrifício. Na verdade, cada primogênito vai ser substituído por um levita. Então, em vez, né? Porque, na verdade, seria o seguinte: eu teria que pegar o meu filho e deixar ele para cuidar lá das coisas do Senhor no tabernáculo, certo? Mas Deus criou, não precisa mandar o seu filho para trabalhar comigo no tabernáculo. Quem vai fazer o serviço do tabernáculo é um levita. Então, Deus mandou fazer um levantamento de quantos levitas tinham. E olha o que aconteceu. No censo dos levitas, e aí interessante. Meu relógio despertou. Interessante. Para os de guerra, era mais de 20 anos. Confere, 20 anos ou mais. Agora, para os levitas, contou quem tinha. Na verdade, eu coloquei um ano aqui, mas acho que eu errei aqui. Se não me engano, era um mês, tá? Eu acho que eu escrevi errado. Um mês, Jorge. Era um mês, desculpa, tá? Foi erro meu aqui na hora de digitar, né? O censo dos levitas era de um mês para cima, bebezinho. Então, conta quantos levitas tem. Ok? 273. E aí, levitas, tinha 22 mil levitas. Bebês levitas tinham 22 mil. 270, olha só que do povo, dos primogênitos, eram dos 22.270. Eu quero que vocês entendam isso aqui. Na verdade, se fosse contar o primogênito de cada família, dariam 22.270, ok? Sim. Levitas tinha 22 mil. Ou seja, tem 270 primogênitos a mais. Se um levita resgata um primogênito, 270 primogênitos não seriam resgatados. Confere? Entenderam a matemática? Um levita resgata um primogênito. Só que tinha menos levita que primogênito. Se cada levita resgatar um primogênito, 270 primogênitos não seriam resgatados. Então, o que Deus determinou? Lá no capítulo 3, no versículo 39 e 51. Os 270 a mais, já que não tinha levita suficiente para resgatá-los, tinha que se pagar um valor de 5 ciclos para cada um desses 270. E assim, todos os primogênitos de Israel seriam resgatados. Se você não entender, depois, no final, me pergunte que eu explico de novo. O que isso mostra? A importância do resgate. No povo de Deus, todos têm que ser resgatados. Nessa figura, os levitas, de certa forma, apontavam para Cristo, que é quem resgata, mas o preço também de 5 ciclos também representa Cristo, que era o preço pago pelo resgate daqueles 270 que não tinham levitas para resgatá-los. Todos precisamos ser resgatados. E para que eu seja resgatado, existe um preço a ser pago. Uma vida, no caso, foi um levita, ou para aqueles 270, um preço foi pago. 5 ciclos em dinheiro para resgatar. E aí, então, esses primogênitos não precisariam mais sair das suas famílias e serem oferecidos no serviço a Deus. O grande preço que Cristo pagou para o nosso
resgate. A figura do resgate, então, também estava presente aqui. Damos glória a Deus porque o preço pela nossa vida, pelo nosso resgate, foi pago. A nossa dívida foi paga, o sangue de Cristo derramado na cruz é o precioso sangue que pagou o preço do perdão dos nossos pecados. Então, a figura do resgate está presente aqui neste trechinho. Distribuição de tarefas, ainda na organização. Os levitas não iam para a guerra, vocês já estão sabendo disso, né? Os levitas não iam para a guerra. Mas eles tinham tarefa. Já falamos, em linhas gerais, que a tarefa deles era trabalhar no serviço sacerdotal, de apoio ao serviço sacerdotal. Como? As 3 famílias. Meu computador está ficando com preguiça. Cadê você? Bem. Pronto. Os gersonitas. Os gersonitas, os coatitas e os meraritas, aquelas barraquinhas pequenas que eu mostrei na figura. Os gersonitas, eles cuidavam de toda a parte de tecido do tabernáculo. Vocês sabem que o tabernáculo era feito de cortina. Cortina de pele de animais, cortina de linho. Então, os gersonitas eram os caras que montavam as cortinas, né? Eram os caras que colocavam as argolas, fixavam as argolas. Na hora que ia fazer a marcha, é quem desmontava as cortinas e o teto, né? Aquela tenda por cima. Eram os gersonitas. Os coatitas eram quem carregavam os utensílios lá, o candelabro, a arca, a mesa dos pães da propiciação, tá certo? Tudo que tinha ali de utensílios, as bacias, tudo quem carregava? Os gersonitas. Pergunto, Uzá, aquele que tocou na arca, lá quando Davi fez aquela bobagem de querer botar a arca num carro novo. Uzá era gersonita, coatita ou merarita? Se ele era responsável por carregar a arca, ele era coatita. Ele era coatita, tá certo? E os meraritas ficavam com a parte pesada, era o pessoal que pegava no pesado. Estrutura de madeira, base de ferro, base de ouro, tudo que era pesado era com esses caras aqui. Então, vejam, queridos, Deus é muito organizado, cara. Nossas igrejas, às vezes, é uma bagunça, mas Deus queria tudo direitinho, cada um sabia o que ia fazer, quando fazer, tudo lindo, maravilhoso. Os gersonitas faziam isso, coatitas é com isso. Então, na hora, vamos sair daqui. A nuvem começou a deslocar. Não tocava um barata voa. Não tocava barata voa. Cada um já sabia o que tinha que fazer, para onde ia e tudo mais. Só quero que vocês guardem na mente, que vou fazer uma alusão daqui para frente. Olha, quem pegava no pesado eram quem? Os meraritas. Não que as cortinas não fossem pesadas, não que os utensílios não, mas a carga pesada mesmo, que era a estrutura de ferro, de madeira, a base, né, a estrutura do tabernáculo, quem carregava eram os meraritas. Não é à toa que eles eram em maior quantidade. Deus não sobrecarregava ninguém. Quem tem mais gente carrega o mais pesado. Regra de 3 simples, né? Muito bem. Nós vimos a organização. Mas aqui é que está aquilo que eu falei lá atrás. Mas, Jorge, você está falando que a igreja é organização? Repito, a igreja é organização. Só que aí você não pode cometer o grande erro de achar que a igreja é só uma organização. Se a igreja for só organização, uma organização humana, e for gerenciada do ponto de vista puramente humano, a igreja vira uma linda empresa. Mas a igreja, embora seja organização, não é uma empresa. É certo? Por isso, Deus não se preocupou só com a questão organizacional. Deus se preocupou também com a purificação do povo. O povo de Deus tem que estar organizado, tudo no seu lugar, direitinho, escala feita, tudo direitinho, quem faz o quê, quem é o diácono, quem é o presbítero, quem é do ministério tal, quando que vai ser
a organização tal, a programação tal, tudo isso tem que ter e tem que ter muito bem feito. Agora, de nada adianta isso se o povo não estiver purificado. É uma coisa que não existe nas empresas. Se o funcionário é um devasso ou não, o que ele faz depois que ele bate o ponto e vai embora, o patrão não está nem aí. Desde que ele cumpra a tarefa dele no quadro organizacional da empresa, nota 10, excelente funcionário. Mas na igreja, como o povo de Deus, nós não podemos abrir mão da organização, como também não podemos, em momento nenhum, abrir mão do aspecto da santificação. Então, Deus, nos capítulos 1 a 4, se preocupou com a organização do povo, para a coisa andar direito, do ponto de vista estrutural. Mas, a partir do versículo 5 até o versículo 10, ele vai tratar da questão da purificação do povo. Por quê? O povo precisava estar em plena harmonia com ele. Afinal, ele é um Deus santo. Ele é um Deus puro. E seja de que tribo for, faça a tarefa que for, todos eles tinham que estar puros diante de Deus. Então, a partir do capítulo 5, Números trata daquilo que Deus falou a Moisés, voltado para a santificação do povo, de forma que, em todo o tempo daquela caminhada e em todo o tempo lá em Canaã, o povo tivesse sempre em condições de chegar na presença de Deus. Porque não adianta chegar na presença de Deus organizadinho, mas em pecado. Não adianta você colocar o seu terno Pierre Cardin, a sua gravata de seda italiana, comprar um biblão desse tamanho, fazer a barba bonitinho, né? Porque crente de verdade faz barba, não fica igual eu, assim, né? Barba por fazer, no dia de pregar nem faz a barba, né? Então, crente, não adianta nada disso se você está em pecado, se você não está em comunhão com Deus, se você não está purificado. Você bota o seu véu, mas fofocou a semana inteira, deu golpe no patrão, não adianta nada. Então, a partir do versículo 5, do capítulo 5, Deus vai tratar das questões de o povo precisa estar puro. Eu não aceito ninguém contaminado. E aqui a coisa pega. Porque talvez o que eu mais veja hoje, inclusive em mim, é muita organização e pouca purificação. Muita preocupação com a organização e nem tanta preocupação assim com a purificação. Será? Como que foi isso? Como que isso foi feito? E aí nós temos essa distribuição a partir do capítulo 5, onde dos versículos 1 a 4, nós vamos ver que Deus falou que quem era leproso não podia nem sair do acampamento. A lepra todo mundo sabe disso, figura do pecado. O pecado não habita no meio do povo de Deus. Não pode habitar. Aquele que está em pecado não está em comunhão com Deus. O pecado tem que ser tratado. Aquele que está em pecado entre nós, e nós, quando estamos em pecado, temos que sair do arraial. Então tem que mandar ir para fora da igreja? Não, não é essa figura hoje, mas é a figura de tratar com seriedade aquele problema para que aquele problema não contamine o todo. Então, Deus era preocupado com isso. A contaminação não podia se espalhar no meio do povo. Então, o leproso tinha que sair. É isso que o versículos 1 a 4 diz.
Do versículo 5 a 10, você vai ver que toda pessoa que pecava contra o outro, pecava contra alguém, e detalhe, hein? Todo o nosso pecado contra alguém é, antes de tudo, um pecado contra o próprio Deus. Mas nós temos um grande problema, muitas vezes a gente encontra isso, que as pessoas, às vezes, que pecam contra alguém, não têm dificuldade de pedir perdão a Deus, mas tem uma baita dificuldade de pedir perdão àquele que ele ofendeu. Só que talvez esses esqueçam, aí seria espaço para um ensino sobre perdão, também não é nosso propósito aqui. Só que tem que entender o seguinte: se ele não se resolveu com o irmão, não se resolveu com Deus ainda não. Então, para com essa bobagem de acreditar. Já pedir perdão para Deus, está resolvido. Porcaria nenhuma. Se você pediu perdão para Deus, mas não se acertou com seu irmão, não está resolvido o problema diante de Deus. E esse versículo, esse trecho aqui, deixa isso bem claro. A pessoa que pecava contra alguém tinha que confessar o pecado e restituir aquele que ele ofendeu. Então, falou mal do irmão, tem que ir lá. Ah, Senhor, perdão. Não está perdoado enquanto não for lá e se acertar com o irmão. For lá pedir perdão, chegar na frente da igreja, se o negócio tomou um vulto muito grande. Irmão, eu cometi esse pecado, fiz isso, não deveria ter feito, quero aqui publicamente pedir perdão, pelo babá, quero me acertar, papapá. Por quê? Deus, gente, passar na prova de Deus é difícil pra caramba. Ele é santo, ele é puríssimo. As exigências para uma vida de comunhão com ele são tremendas. Do versículo 11 a 31, é uma história muito engraçada. Para quem leu, é a lei do ciúme. Muito engraçado isso aqui, eu ri demais lendo isso aqui. Quer dizer, o marido desconfiou que a mulher pulou o muro, o que ele tem que fazer? Ele tem que levar a mulher no sacerdote, o sacerdote faz uma pagelança lá, faz lá uma água de terra, bota lá numa água e fala com a mulher, o negócio é o seguinte: você traiu ou não traiu? E você vai ter que beber essa água aqui. Se você traiu, teu útero vai secar, você vai ficar estéril. O que para as mulheres daquela época era uma humilhação tremenda. Era uma vergonha. Então, a mulher tinha... Não está em questão se a mulher adulterou, não. O problema é que o marido ficou coçando a cabeça. E estava sentindo alguma coisa assim, crescendo na cabeça. Assim. Ele, caramba, acho que a minha mulher me traiu. Então, ele tinha que levar a mulher para o sacerdote. O sacerdote chamava a mulher e falava assim: olha, a situação é essa. Você traiu ou não traiu? Adulterou ou não adulterou? A mulher fala sim ou não e bebe a água. Se ela falasse não adulterei e não tivesse adulterado de fato, zerou o problema, ela não sentia nada, tocava a vida. Eu achava que esse cara devia tomar uma coça, mas a Bíblia fala que com ele não acontecia nada, né? Mas que esse cara merecia uma coça, merecia. Agora, se a mulher falou que não traiu e traiu, na hora que ela bebesse a água, ia dar um revertério lá dentro do útero dela, do ovário, acho que ia secar tudo. Ela ia gastar muito dinheiro com o ginecologista, porque o negócio ia ficar feio para o lado dela. Mas isso mostra... Mas por que isso? O que isso tem a ver com santificação do povo? O quanto Deus exige fidelidade dos seus. Esta lei do ciúme, ela aponta para a fidelidade de Deus com a sua noiva. Deus não aceita a infidelidade dos seus servos. Então, quando nós olharmos para essa história, lembremos: eu tenho que estar em condições de aparecer perante o sacerdote e beber a água com a minha consciência limpa, de que eu estou fiel ao meu Senhor. Ainda, no capítulo 6, voto do nazireado. Lembram de Sansão?
Sansão não era narizeu. Narizeu é o Luciano Huck. Narizeu, narizão, né? Aqui é nazireu. O voto nazireu era um voto especial que alguns podiam fazer de consagração a Deus. E um detalhe, já vi gente falando que nazireu era só homem. Não, nazireu podia ser mulher também. Agora não sei como é que seria esse negócio do cabelo, né? Porque o nazireu tem que deixar o cabelo crescer. A mulher já tem cabelo grande, mas existiam nazireus mulheres também, tá? Interessante, né? Mas o voto do nazireado era um voto de consagração especial a Deus, que aponte provavelmente para alguns momentos da nossa vida em que talvez num momento de consagração maior que nós precisemos talvez nos dedicar ainda mais na busca de algo especial, né, ou de algo maior, né? O voto de Nazireu. Capítulo 7. A oferta dos príncipes. Os príncipes eram líderes em cada uma das tribos. E esses príncipes, embora eles dessem as suas ofertas corriqueiras, as suas ofertas normais previstas na lei, eles sentiram o desejo, olha a oferta voluntária aqui, de contribuir. E eles contribuíram com utensílios que foram usados na obra do Senhor. Que interessante isso. Quando nós somos movidos a ofertar com aquela consciência de que aquilo que temos, que primeiro não é nosso mesmo, porque nos foi dado pelo Senhor, vai ser usado na própria obra do Senhor. Eles ofereceram bacias de prata, pratos de prata, talheres, que foram usados pelos levitas lá e pelos sacerdotes no manuseio lá na hora dos sacrifícios. Mas o que eu queria falar, que eu pedi para vocês lembrarem dos meraritas lá atrás, é que esses príncipes ofereceram carros de boi. E eles ofereceram os carros de boi para quem? Para os meraritas. Por quê? Porque eles viram que os meraritas é que estavam pegando no pesado. Deus falou que os utensílios do tabernáculo tinham que ser carregados no ombro, não podia ser carregado em carga. Então, essa sobrou para os coatitas, carregavam na mão. Os gersonitas também carregavam as cortinas na mão. Mas o grande peso mesmo sobrou para quem? Para os meraritas. Então, os príncipes, depois vocês olhem com calma lá no capítulo 7, os príncipes doaram carros de boi para os meraritas. A preocupação que nós temos que ter com aqueles que se desgastam, com aqueles que fazem o trabalho árduo. Talvez eu não possa ir. Talvez eu não possa fazer. Talvez eu não possa acompanhar um irmão no hospital. Talvez eu não possa. Certo? Mas será que eu não posso pagar uma enfermagem ou alguém, um acompanhante para ficar com esse irmão? Vendo o sufoco dele? Vendo que a carga dele está muito pesada? Será que eu não posso dar um carro, ou pelo menos um pneu para o missionário? Já que ele viaja para lá, para cá, lá, não sei o quê? A ideia aqui a gente pode ficar mais meia hora, mas não posso. E no capítulo 8 foi feita a unção dos levitas, ou seja, os levitas foram ungidos pelos sacerdotes, por Arão e pelos seus filhos, para mostrar para todo o povo que eles estavam incumbidos por Deus para aquela tarefa. E só eles podiam fazer aquela tarefa. Nós vamos ver lá na frente que isso deu problema. Teve gente que quis fazer a coisa de levita e pagou com a própria vida, uma das rebeliões do povo. Então, a unção dos levitas, a separação que Deus deu aos levitas, também é uma demonstração da preocupação de Deus em ungir o seu povo, em preparar aqueles que fazem o serviço de sacerdote. Alguns têm uma tarefa especial no seio do povo do Senhor. E nós temos que olhar para esses como verdadeiros ungidos do Senhor. Eu não posso olhar para os meus presbíteros, para os meus pastores, eu não posso olhar para aqueles que têm recebido da igreja, e eu entendo que se recebe da igreja, recebem de Deus. Se a liderança for uma liderança sábia, obviamente.
um ministério como se ele fosse um comum como eu. Não. Ele não é melhor nem pior que eu, mas ele recebe de Deus uma unção para aquela tarefa. Ele deve ser olhado e honrado como tal. No capítulo 9, é o último slide, eu acredito, gente. No capítulo 9, nós vemos a celebração da Páscoa. Interessante, né? Eles celebraram a Páscoa na hora que saíram do Egito, logo antes de sair do Egito, celebraram a Páscoa, e só agora eles celebram outra Páscoa, 2 anos depois. Relembrando todos os feitos de Deus de libertação. Celebração de Páscoa. Lembrar o nosso momento de redenção. Lembrar o nosso momento de resgate, de quando fomos tirados do Egito, de como Deus, na sua mão poderosa, com o sangue do Cordeiro, nos libertou da escravidão de Satanás. Isso é importantíssimo para a nossa santificação. E aí eu questiono, como a igreja pode ser santa de fato se 10% dos membros só comparecem à ceia? Como a igreja realmente pode ser santa se 30% só dos membros comparecem à ceia? Fica aí para vocês responderem, mais uma provocação. E lembrar que eles, em todo o tempo, eles eram conduzidos pelo Senhor. Nós vemos isso no final do capítulo 9. Depois de todo esse tempo de preparação, de instrução, de recebimento de orientações e de lei, visando a organização e a santificação, a nuvem levanta e sai. E eles vão atrás, mostrando que o povo, a todo tempo, precisa e será conduzido pelo Senhor. E aí eles começam a viagem até o deserto de Parã, que é o próximo acampamento. Eles vão andar alguns dias e vão parar de novo, vão parar em Parã. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Só para concluir aqui, olha só, lembra que eu falei que esses relatos não estão na ordem cronológica na Bíblia? Então, a ordem cronológica é essa, capítulo 10, depois o 3, depois o 8, depois o 4, depois volta para o 8, depois o 7, depois o 3, e observa que mescla. Eu só usei isso aqui para mostrar para vocês qual é mais importante, a organização ou a santificação. Eu diria que as duas coisas, porque, na verdade, Deus foi tratando das duas coisas ao mesmo tempo. Ele falou primeiro de organização, depois falou de organização, depois de purificação, capítulo 8, depois de organização, de purificação, 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 de organização e de purificação. Então, na verdade, as coisas andam juntas. Organização e purificação, na verdade, são uma coisa só. É Deus trabalhando no seu povo e o preparando para a caminhada no deserto, que deve ser breve, mas, acima de tudo, para chegarem em Canaã em condições de viverem a vida que Deus tinha para eles. Meus queridos, 9h30. Paramos por aqui. Paramos por aqui. Estão cansados também? Eu estou. Gente, é muita coisa. Que loucura, que doideira. É muita coisa. Para cada capítulo desse, daria aqui umas 10 aulas. Primeiro, eu não tenho